Oi pessoal, tudo bom? Chegamos aqui à nossa 24ª aula sobre um tópico diferente. E que tópico abrangente, né pessoal? Eu lembro que na primeira aula dessa levada de aulas que fizemos até agora, a primeira eu peguei para exemplificar, para dar um exemplo, né? Esse tópico aqui, justamente para explicar para vocês naquela ocasião sobre a complexidade de um conteúdo programático como esse. Porque vejam só, esse tópico aqui, que é o primeiro aqui em que eu fiz aquela divisão desde o início, ele é composto por três, na verdade, por um desdobramento aqui. Na verdade, tem um tópico central que é chamado que a gente fosse chamar no direito seria um negócio chamado teoria geral do Estado, né? É um tema bastante ligado, assim, um conteúdo bastante ligado à área de direito. Aliás, esses que faltam, né, desde o de ontem também, como eu expliquei, tem uma relação com leis, com Estado, com o regimento da sociedade, por aí se vai, né? E aqui tem uma divisão que é composta pelos elementos do Estado, ok? A organização dos três poderes da República e finalidades constitucionais, certo? Então, um tópico eu até marquei aqui, ó, elementos do Estado, separei por cores: amarelo, elementos do Estado; o azul, a organização dos três poderes da República; e a outra aqui, as finalidades constitucionais. Nesse momento de hoje, nesse vídeo, eu vou me ater especificamente à organização dos três poderes da República, tá certo? Então, esse vídeo de hoje vai se concentrar fundamentalmente nesse tópico aqui, a organização dos três poderes da República. Eu já vi questões em que a URCA cobrou sobre especificamente esse tópico, né? Ele é um tópico bastante importante, bastante corriqueiro, a gente vê muito isso no noticiário, só que a gente tem que entender basicamente aqui algumas coisas, certo? Nós temos que entender, em primeiro lugar, quais são esses poderes, né? Em primeiro lugar, quais são esses poderes, e depois, uma outra coisa fundamental, entender as atribuições, as funções, digamos assim, de cada um desses poderes, né? Aqui eu trouxe a referência maior para isso, que eu inclusive mencionei na aula passada. É claro que ninguém vai precisar que leia a Constituição inteira, mas a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, está aqui a foto, uma parte, certo? E logo no artigo 2, você tem o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, né? Desculpa aí, o executivo e o judiciário. Então, esses são os três poderes que compõem a União. Há quem acha que há algum outro aí, mas na verdade não. Para fins formais, legislativo, executivo e judiciário. Perceba que no tópico aqui não diz, né, quais são os três poderes. Então diz a organização dos três poderes da República. Então aqui eu já estou trazendo quais são esses três poderes. Eu sei que a maioria esmagadora de quem está escutando aqui e assistindo sabe quais são esses três poderes. Mas isso, para fins de prova, tem algumas diferenças que são muito importantes. Fundamentalmente, saber o nome dos três: legislativo, executivo e judiciário, e também e especialmente as atribuições de cada um desses três poderes. É aqui onde vai se constituir uma diferença fundamental. Então, qual é o papel do legislativo, qual o papel do judiciário, qual o papel do executivo? E aqui, pessoal, vai adiantar uma coisa: não adianta você estar, digamos, brigando consigo mesmo, dizendo, mas o legislativo deveria fazer isso, não faz, mas o judiciário não sei o que, é uma vergonha, não sei o que mais lá. Isso, para fins de prova, não vai
significar nada, certo? Nós temos que nos ater aqui ao que a lei diz, ao que a textualidade da coisa se refere e diz efetivamente. Como eu falei para vocês desde a aula anterior, eu não me sinto muito confortável, digamos, para fazer essas aulas, essas últimas em especial, porque elas têm uma ligação com o direito, mas como é um tópico de conhecimentos gerais, e eu não tenho formação, obviamente, jurídica, né? Mas como é um assunto de conhecimentos gerais, supõe que nós, cidadãos comuns, digamos assim, e todos nós somos efetivamente, embora alguns tenham mais privilégio, obviamente, certo? A gente saiba desses pontos, ok? Então, essa ilustração aqui ela é bem interessante, porque ela mostra de maneira muito resumida o que é que o legislativo faz ou deveria fazer, tá certo? Então, o legislativo diz que aqui elabora as leis, mas é um pouco mais do que isso, depois a gente vai ver. O judiciário aplica, né, as leis e o executivo administra ou executa, certo? Mas é uma ilustração interessante. Mas o que é fundamental aqui, depois da gente saber quais são os três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, é importante a gente saber quais são as atribuições, certo? De cada esfera de poder. Ou seja, quando a gente parte para o poder executivo, que tem uma palavra implícita aqui, executivo, de executar, de realizar, né? Tem uma relação com isso. Então aqui cabe ao executivo administrar o Estado, a administração do Estado, governar o povo, que é uma expressão um pouco assim estranha, né? Governar o povo tem até uma certa conotação tirânica, mas não tem relação com isso. Executar as leis, olha só a palavra que é executar as leis. Leis que são elaboradas por quem? Pelo legislativo. Então vão fazendo essas correlações. A gente acabou de dizer, ó, aqui, ó, o legislativo elabora as leis, certo? O executivo executa, certo? Propor planos de ação, administrar os interesses públicos, certo? Então, aqui são atribuições, é aquilo que cabe ao poder executivo. Agora tem uma coisa fundamental que pode causar uma confusão em muita gente, mas é simples de entender, que até eu entendo, certo? Quando a gente fala em poder executivo, geralmente tem-se uma visão apenas da esfera federal, do âmbito federal, ou seja, do presidente da República, independentemente de quem seja. É verdade, o presidente é o chefe do executivo, como a gente vê na televisão essa expressão. Chefe do executivo, quando vê isso, está se referindo ao presidente. Só que o poder executivo, ele é exercido nas três esferas, nos três âmbitos aqui. No âmbito federal, na esfera estadual e na esfera municipal, certo? Quando a gente se refere ao âmbito federal, nós estamos nos referindo quem? Ao presidente da República, né? Juntamente com os seus ministros, que por ele foram escolhidos para compor o governo, as pastas, né? Então, os ministros, ministro da Segurança, ministro da Justiça, ministro da Economia, ministro do Meio Ambiente, ministro da Cultura, ou ministra nesse caso, certo? Os secretários, certo? Os conselhos de políticas públicas e os órgãos da administração pública. Então, essa composição aqui é referente ao âmbito federal, certo? Só que também nós temos isso no plano estadual, ok? Então, o poder executivo se concentra no governador. Então, imagina aí, no governador do estado do Ceará, que é o nosso estado aqui onde eu estou, né? E seus secretários estaduais, certo? Secretário de Educação do estado do Ceará, de Segurança Pública, e por aí se vai. E também o poder executivo, ele é exercido na esfera municipal, certo? Na figura de quem? Do prefeito ou da prefeita e seus secretariados, né? Os seus secretários municipais. Secretário de Cultura, de Educação e por aí se vai, Meio Ambiente, certo? Professor, mas e os vereadores? Os vereadores não entram aqui. Os vereadores fazem parte do legislativo, ok? Então, são
é uma composição aqui nesse caso, e em especial como ele é composto, por quem é composto e quais as suas atribuições, certo? Professor, dê um exemplo aqui. Por exemplo, o que compete aqui à esfera municipal, certo? Por exemplo, aqui, ó, propor planos de ação ou propor planos. Se você entrar, por exemplo, no site da prefeitura, lá numa parte você vai encontrar vários documentos, né? Você vai encontrar lá um negócio chamado plano plurianual, que é um plano que serve para vários anos, né? Aí lá tem uma série de metas, por exemplo, de objetivos a serem cumpridos e por aí se vai, né? Então é uma satisfação, digamos assim, pública, para usar uma palavra mais simples, né? Então são atribuições. Então essa é a composição, cabe ao executivo aqui, né? E aqui é a sua composição, ok? E ao legislativo? Ao legislativo cabe legislar, ou seja, criar e aprovar leis, bem também como fiscalizar o executivo. O exemplo mais próximo que a gente tem aqui nesse caso são os vereadores, que, por lei, devem fiscalizar o executivo. Quem é o executivo? A gente acabou de ver, os prefeitos, por exemplo, no âmbito municipal, né? Então, caberia, aqui nesse caso, aos vereadores, cabe aos vereadores, por lei, né? Eles criarem, aprovarem leis, projetos de lei, né? Que vão ser ali executados, e eles têm que fiscalizar para ver como é que isso está sendo feito, concretizado na prática, se está efetivamente concretizado ou se concretizando, né? Então, essa é uma relação aqui do poder legislativo. Em outras palavras, exerce função de controle político administrativo e financeiro orçamentário, certo? Para ver se o dinheiro realmente está sendo bem aplicado, está sendo aplicado, como é que está sendo tocado as coisas. Cabe a análise do gerenciamento do Estado, podendo inclusive questionar atos do Poder Executivo, pelo segundo controle, aprovar ou reprovar contas públicas, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Por exemplo, essa parte aqui, né? Questionar atos do poder executivo. A gente vê bastante isso daqui, por exemplo, nas famosas CPIs, não é isso? Então vamos pegar o exemplo da pandemia aqui, a famosa CPI da pandemia, né? Em que os deputados chamavam, por exemplo, um secretário, aliás, um ministro, né? Do governo, do chefe do executivo, para dar satisfação daquela ação que foi tomada ou deixou de ser tomada, daquela omissão ou alguma coisa assim. Então ele é chamado lá para prestar esclarecimentos, aí é feita uma série de perguntas. Isso acontece também no governo, por exemplo, atual, quando um ministro faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa ou se posiciona de uma forma, aí os deputados, né, que fazem parte do legislativo, certo? Eles convocam o ministro para prestar esclarecimentos, né? Vai lá fazer uma série de perguntas, aí tem aquele bate-boca, às vezes é um barraco danado e por aí se vai. A gente vê muito isso na televisão, é um exemplo bastante concreto. Por quem é exercido? Aqui é quem compõe, né? Quem é que compõe o poder legislativo? Acabei de dizer, os deputados federais e senadores no âmbito federal, tá vendo? Lembre sempre desse âmbito federal. Pelos deputados estaduais, né, no âmbito estadual, e pelos vereadores no âmbito municipal, certo? Então lembrem sempre desses âmbitos, né, dessas esferas na dimensão federal, estadual e municipal. Pode aparecer, sei lá, uma questão, vai cair uma questão sobre isso e quer que você fale em que lugar está, digamos assim, em que âmbito está, se é federal, se é estadual, se é municipal, né? A que compete, quem é que compõe cada poder. Então, a gente tem que pensar o que é que pode cair. E o Poder Judiciário, a função é de interpretar as leis, julgar os casos de acordo com as regras constitucionais, seguindo sempre a Constituição, né? As leis criadas pelo Legislativo, ó, veja que a gente vai sempre reforçando, aplicando a lei a um caso concreto, que ele é apresentado como resultado de um conflito de interesse. Quem o compõe? Juízes, ministros, desembargadores. E aqui tem uma coisa que é interessante. Pela Constituição
Federal, os promotores de justiça não são integrantes do Poder Judiciário, mas sim do Ministério Público. É uma coisa curiosa, né? Fazem parte do Ministério Público, né? Então aqui tem essa relação de função do judiciário, o que é que faz e por quem é composto, né? Alguém pode dizer, mas o judiciário só não sei o que, serve para ganhar dinheiro, blá, blá, blá. Mas é como eu falei para vocês, isso para fim de prova, é importante que a gente se atenha às funções, às atribuições e quem é que efetivamente compõe, né, esse poder, ok? Aqui uma coisa interessante também, que no texto em que eu me baseei e eu esquematizei aqui esse material, traz essa expressão que ficou bastante também conhecida recentemente, a política brasileira, a ideia de mecanismos de freios e contrapesos, né? Esses princípios, pessoal, e essa elaboração teórica do direito e de outras áreas também, sempre tem como fundamento alguns autores clássicos, aí nesse caso aqui é o Montesquieu, né? E aí tem uma frase que diz que todo homem que detém o poder tende a buscar dele, a abusar dele, melhor dizendo. Todo homem que detém o poder, ou quem detém o poder, tende, né, a abusar dele, a abusar do poder. Exagerar, digamos assim, fazer alguma loucura, né, em benefício próprio, geralmente. A gente viu recentemente aquele caso lá do presidente, lá da Coreia do Sul, em que ele tentou baixar a lei marcial, né? Que assim, é um caso absolutamente extremo que você pode fazer, acionar um dispositivo daquele, que é um dispositivo legal, né? Só que você, quando faz isso, uma banda do mundo tem caído. E ele fez isso porque estava com popularidade baixa, ele queria dar um golpe, na verdade, se for trocar em miúdos, né? E aí, na hora, o Congresso reagiu, tornou aquilo ali uma coisa sem nenhum valor, né? E depois ele foi preso, inclusive. Eu nem acompanhei mais, mas até eu não sei, ele estava preso, né? Então a separação dos poderes, portanto, é uma forma de descentralizar o poder e evitar abusos. Esse negócio de mecanismo de freio contra preço serve para evitar esse abusos, né? O poder, eles são harmônicos e interdependentes, como a gente viu no começo. Aí aqui tem alguns exemplos que são bem interessantes. Por exemplo, o poder executivo. O poder executivo, nesse caso, composto por quem? Pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos, para pegar os exemplos aqui mais iniciais. Em relação ao legislativo, poder executivo em relação ao legislativo. Um exemplo, a adoção de medidas provisórias, né? Nesse caso aqui, o poder executivo, dá um exemplo, o presidente da República, ele pode criar uma medida provisória, uma famosa MP, né? Só que em caso de relevância e urgência, o presidente poderá adotar medida provisória com força de lei, né, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então aqui é uma coisa mais direta, mais urgente, só que é um dispositivo legal, digamos, e o presidente pode fazer isso. Por exemplo, agora só para dar esse exemplo aqui, ó, peguei isso recente, agora, nesse instantinho mesmo, né? A Câmara aprova a MP, uma medida provisória, que libera 5,1 bilhão para antecipar pagamento de precatórios no Rio Grande do Sul. Por que foi que isso daqui aconteceu? Lembra daquelas enchentes do Rio Grande do Sul? Então, 98% lá do Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água. Uma destruição assim, absurda, com várias pessoas mortas, né? Sem contar o constrangimento e enfim, o destroço completo, certo? E aí teve algumas MPs, que são medidas mais imediatas. E aí é submetido, e aí a Câmara aprova, e esse dinheiro aqui, por exemplo, para pegar um exemplo concreto aqui, ele foi liberado, né? Então é uma coisa mais rápida, é uma coisa mais imediata, né? Que o presidente, por exemplo, pode fazer isso. O poder legislativo em relação ao executivo. O que é que o legislativo pode fazer, digamos, em relação ao executivo? Compete ao legislativo? Quem compõe o legislativo? Acabamos de ver, né? Deputados, senadores, vereadores, ok? Processar, compete ao executivo processar e julgar o presidente e o vice-presidente, por exemplo, no processo de impeachment. E nós já vimos isso aqui no Brasil, mais de uma vez, diga-se de passagem, certo? Então percebe que os poderes eles são interdependentes, harmônicos, mas há, digamos, dispositivos que um pode atuar sobre o outro.
né, fazendo com que um poder controle o outro, ou ao menos seja um contrapeso. Isso é o que se chama de contrapeso, certo? Então vamos supor que o presidente, eu acabei de dar o exemplo lá da Coreia do Sul, né, para pegar um exemplo que não é o nosso em relação à composição de Estado, né, mas para ficar mais claro, um presidente não é porque ele é o presidente que ele pode fazer tudo, certo? Podem ali aprovar um processo de impeachment. Poder Judiciário em relação ao Legislativo. Observa-se o artigo 53, parágrafo 1 aqui, que diz que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, quando eles são diplomados, né, são eleitos, aí são diplomados lá, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. E aqui tem uma coisa interessante também, né, em relação ao STF, é que nesse caso é o Senado que abre lá o processo de impeachment, né? Então veja que um poder aqui, ele pode sim interferir, digamos, no outro. Ele pode servir como uma espécie de equilíbrio, de balança, de contrapeso. A ideia é essa, né? Eu trouxe isso porque é uma expressão que faz parte também dessa relação entre os poderes. E eu achei uma coisa interessante, ok? Então, é isso daí. Esse é um tema que a URC já cobrou. Depois eu posso trazer algumas questões sobre especificamente esse tema e sobre outros também dentro desse próprio tópico aqui, né? Por exemplo, sobre as finalidades constitucionais e por aí se vai. Espero que de alguma forma isso aí tenha contribuído, esclarecido alguma coisa. Valeu, até uma próxima.